Para fechar o mês, vamos de Q&A, galera. Vou começar com a pergunta do Rafael. Fala, Léo, já pensou em usar um medidor de frequência para analisar fones e cruzar isso com a tua experiência auditiva? Não é para dizer é isso e ponto, mas para somar uma camada visual e técnica ao que você já sente ao ouvir. Sei que você já comentou que gráfico sozinho não entrega o som real, até porque cada equipamento tem suas calibragens e variações, então nem todo pico ou vale vai soar igual de um lado para o outro, mas como eu imagino que mais gente por aí, adoro ver essas curvas de frequência, quase como visualizar o som enquanto absorvemos a tua leitura sensorial e técnica ao mesmo tempo, daquele combo de cérebro e ouvido trabalhando juntos. Cara, eu confesso que eu gosto muito dessa abordagem, assim, alguns canais que eu sigo fazem isso, né? Tem o time do antigo, quer dizer, que era do Geeks Audio, né? Agora tá no The Hangout, e tem o Mark Ryan do Super Review também, fora o Crinacle, claro. A questão é que, para mim, falta tempo. Para eu tocar o processo de medição também é mais uma tarefa e, infelizmente, eu tenho restrições de tempo, né? Afinal, tem o canal EACuba também. Mas é uma coisa que eu entendo, eu gosto de consumir. Quem sabe em algum momento eu consigo fazer algo que, sei lá, junte. E eu também, em algum lugar, tenho um pouco de uma frustração, assim, de pensar para trás e falar assim, caramba, quanto fone passou aqui e eu não medi, né? Eu meio que perdi a oportunidade, né? Isso me traz uma frustração por isso também. Próxima pergunta do canal Luniverso 84. Para o próximo Q&A, vendo diversos vídeos seus do Musicafé, Rodrigo Esser, Cutbox, entre outros, tenho aprendido bastante sobre o hobby. Resolvi então criar um canal e dar minhas próprias opiniões sobre os fones. Você teria alguma dica para quem está começando um canal sobre o hobby? Forte abraço. Cara, primeiro, que maneiro. Fico feliz por ter mais um. Olha, principal dica faz. Não se preocupa muito com meio que detalhes, assim, tenta fazer um trabalho caprichado, claro, mas não fica tipo, mas eu não tenho uma câmera, mas eu não tenho um microfone, mas isso daqui não tá legal. Cara, é sentar e fazer. As pessoas estão muito mais interessadas no que você tem a dizer. Então, a minha dica principal faz. Só faz. Assim, não precisa se preocupar muito, assim, essas coisas você aprende, sabe? Se você for pegar meu primeiro vídeo no canal, você vai ver uma piada. Então, te desejo muita sorte e empenho, porque é um trabalho muito maneiro. Tem muito esforço envolvido, tem sorte envolvido também, né? Tem suas questões, mas é um trabalho muito maneiro. Eu adoro fazer isso aqui, então eu acho quanto mais gente, melhor, né? Para trazer opiniões. Eu canso de falar isso em reviews, né? Às vezes eu estou testando algum equipamento, eu falo, cara, mas eu acho que você devia, nesse caso em específico, buscar outras opiniões. Sempre é bom buscar outras opiniões, mas tem alguns pontos onde eu acho que isso é mais forte ainda. Porque eu acho que a riqueza vem dessa pluralidade de opiniões, né? O que eu passo aqui são só as minhas opiniões, né? E outras pessoas vão ter as delas a respeito de certos fones e tal. Então, eu acho que quanto mais gente, mais legal fica. Rafael Display. Quais fones cabeados estão no mesmo nível ou pouca coisa acima do Buds 2 Pro em questões técnicas? Sei que o Buds 2 Pro não é uma referência em neutralidade, o que seria um upgrade considerando apenas o som com um tuning mais ou menos na mesma pegada. Atualmente estou com o Buds 2 Pro e o KZS-SN, por sua influência adquiri uns S10 Pro X, estou esperando chegar, forte abraço. Que maneiro, eu espero que você goste, eu adoro. Agora, um fone que seria um upgrade óbvio, o Truth Nova, porque é um in-ear cabeado que segue também a curva ARMA, assim como o Buds 2 Pro. Então, eu acho que seria a minha sugestão de um upgrade lógico. Pedro Farias, qual seria a melhor curva-alvo para um all-rounder, na sua opinião? Olha, Pedro, eu acho uma pergunta difícil, mas eu diria que possivelmente a IF Neutral do Crinacle. Por quê? A curva Harman, para mim, é mais intensa. Depois você tem algo como a VDSF da Moondrop, que eu gosto muito. Mas para uma coisa realmente all-rounder, eu prefiro ter um pouquinho mais de... Ou melhor, médios possivelmente um pouquinho mais delicados e talvez graves um pouquinho mais fortes também. E eu acho que a IF Neutral, em parte, hoje entrega um pouco disso. Tem a nova Meta, que eu também acho muito boa, porque ela justamente, né, tem esse pinagain um pouco mais tranquilo, também acho que pode ser legal, mas eu acho que a IF Neutral do Crinacle seja a que mais bate para mim, para um all-rounder. Ou então, aí já não é uma curva-alvo, é uma personalidade que eu entendo como um grupo, né, que seria o neutro quente da minha lista de recomendações. Porque aí eu acho que é bem all-rounder mesmo. Eu acho que são essas as minhas opiniões. É tipo, sei lá, você pode ter um café,
frutado, mais exótico, alguma coisa assim, você pode ter um belíssimo café que tem notas menos exóticas, vamos dizer assim, né? E é um café que funciona bem pra tudo. É exatamente o que eu tô tomando agora, porque este é o café da Encantos, tá? Parceira do canal que tá patrocinando esse vídeo, do Clube do Cafezeiro desse mês. Cara, e é desse mês, eu sempre falo isso, eu sei, mas é verdade. Eu adorei, cara, ele tá docinho, tá bem aquele café assim, com as notas de caramelo, de chocolate. Eu acho que tá uma delícia, tá muito gostoso, assim. Fiz isso aqui na Aeropress. O outro pacote, né, eles mandaram 2, tá em casa. Hoje de manhã eu fiz na Clever também, adorei. Gente, se você já for do mundo do café, cara, Encantos, só cafezão de altíssimo nível, torra sob demanda, você sempre vai receber seu café fresco. Se você não for ainda do café e você estiver buscando a melhor forma de começar, a Encantos certamente vai ter, cara, algo que se encaixa no seu perfil, na sua rotina, no seu estilo, porque você tem o kit de degustação, tem pacote de 250 gramas, tem pacote de 1 kg, tem o Clube do Cafezeiro, tem os cafés normais da grade, tem muita coisa, tá? Tem cupom aqui do canal, são cafés espetaculares, acessa na descrição, tá? Se você for do mundo do café, eu tenho certeza que você vai gostar, e se você não for, eu tenho certeza que vai ser a melhor introdução possível para você. Então, café da Encantos, eu recomendo muito. Vamos para a próxima, do Dystopian Persona. Fala, Léo, beleza? Primeiro, falar que aprecio demais o seu trabalho na Cuba e no Mind the Headphone. Obrigado, cara. Eu também curti muito a ideia dos reviews de fones retrô e ver como eles se mantêm nos dias atuais. Vou fazer isso. Queria saber o que fazer com fone show... Ah, tá. É um pouco longo, eu vou resumir, tá? Ele comenta que no caso de fones show wireless, a bateria limita a vida útil do próprio produto, porque você normalmente não consegue trocar a bateria. E o que fazer? Olha... É uma limitação desse produto. Eu acho que não costuma existir muita solução de fábrica para isso, vamos dizer assim, né? De fato, você vai perder o fone. Eu já tive fones que eu perdi por causa de bateria, e fones, inclusive, que eu nem usei muito, assim. Fones que chegaram para review, mas, pô, ficou um tempo parado, na hora que eu peguei não funcionava mais. Isso existe. E, normalmente, assim, são produtos realmente totalmente fechados, não foram feitos para você substituir a bateria. Dito isso, muitos deles usam alguma bateria interna que não é nada que não existe no mercado. Às vezes não é uma coisa feita especificamente para aquele fone. Então, eu penso nisso pelo Cuba Mali, por exemplo, né, que foi um wireless que a gente teve pela Cuba. A troca de bateria é possível, porque dá para você abrir o corpo dele, dá para você soldar a bateria nova ali, é uma bateria que existe no mercado. Então, assim, você tem grande chance de destruir o seu fone fazendo isso. Então a minha sugestão seria, cara, se chegou no final, cara, é isso, você falou aqui do teu Space Travel, né? A bateria dura 20 minutos. Você não deve estar mais usando o fone, né? Arrisca quebrar, de repente pega um secador para você aquecer o corpo. Aliás, não, talvez não, porque aí você pode estourar a bateria. Não sei. Não, se bem que telefone você faz isso, né? Secador de cabelo acho que não tem problema não. Para você derreter um pouquinho a cola, tenta abrir o fone, vê se você consegue e olha a bateria que está ali. Normalmente a bateria no corpo dela, você tem ali um código, que é o tipo de bateria. E aí joga no AliExpress da vida e vê se você encontra. E aí você vai ter que soldar ela ali na plaquinha. Não é um trabalho impossível se você conseguir abrir o fone e se for uma bateria de fato de mercado, mas claro que vai dar trabalho. Mas, assim, se o fone já está perdido e, cara, você já não tem mais nada a perder, eu tentaria. Minasuke. Opa, Léo, sou muito fã do canal. Obrigado. Tô entrando no hobby e comprei 2 fones que você indicou, o QCY Melo Buds Pro para uso cotidiano e um Wyvern Pro para jogar e me situar no tuning natural, do qual pareço me identificar mais. Com o qual pareço me identificar mais? Só correçãozinha rápida. Desculpa, mas é porque eu vejo muita gente cometer esse erro. Pensa que tipo me situar no tuning natural com o qual pareço me identificar mais. Você parece se identificar mais com o tuning, então seria com o qual, entendeu? E queria aumentar minha régua para o Moondrop May. Queria saber se estou indo numa linha até que coerente e como eu poderia entender o que essa régua de progressão pode me proporcionar. Olha, acho que sim. Acho que o Moondrop May, ele tá ali ele é um pouco mais frontal do que o Wyvern, do que o QCY também, mas não está tão distante não. Eu acho que pode ser uma próxima linha, inclusive porque ele tem o DSP, né? Então se você por acaso, né, sentir que de repente você quer levar para uma outra direção, você pode fazer isso com o próprio app da Moondrop. Desde já agradeço o seu conteúdo, me inspira a querer saber mais e mais. Pena que eu não nasci herdeiro para comprar mais. Mas que bom, cara, eu espero que eu esteja colaborando, mas relaxa, cara, você tem ótimos fones, você pegar um MEI, vai ter um excelente fone também, que pode ser perfeitamente definitivo para você. Essa aqui eu não vou me arriscar a ler o nome, não. Eu sempre quis saber se o headphone da Beats é bom mesmo, sempre vejo famosos usando.
Cara, é curioso, assim, hoje em dia isso meio que acabou, né? A Beats, ela começou com uma linha pavorosa de fones, os primeiros fones eram ruins demais, tipo, solo original, estúdio original, solo HD, eram fones terríveis, assim, terríveis. Fones que, meu irmão, cara, nem dá pra comparar com nada de hoje em dia, assim, era realmente terrível. Mas depois, e isso de estar nos artistas, né, era uma estratégia de marketing da própria Beats e também naquela época muita gente não tinha referência, né, porque o mercado de fones não era como ele é hoje. Então para muita gente era muito bom porque as pessoas estavam acostumadas a earbuds ruins. Então eles fizeram sucesso e não eram bons na época. Hoje em dia são fones bons sim. Só que a Beats quase que morreu, né? A Apple matou a Beats. Ela ainda existe, mas é quase como um zumbi andando por aí, que de vez em quando surge um fone aqui e ali, mas pô... eu acho que isso de famosos anos, acho que é uma coisa um pouco mais antiga, assim, hoje em dia não sei se tem muito mais isso não. Samuel Lucas, ela tá... grande a pergunta, mas só, primeira coisa aqui, ó, ele comentou que a lista de recomendações não está atualizada. Samuel, de fato, assim, eu atualizo periodicamente, porque é uma questão de tempo, né, eu preciso parar para atualizar, mas existe uma aba embaixo, que é o registro de alterações, então você consegue ver tudo que foi alterado na planilha ao longo do tempo e, consequentemente, ver qual foi a última alteração. Ela vai ser atualizada assim que eu conseguir parar para fazer isso. E a pergunta... quando eu discuto falando a respeito de um fone, acho incrível como posso usar como referência. Lembro que quando você citou o Galaxy Buds 2 Pro no modo Clear, soa muito agudo para você. Tive uma experiência diferente. Para mim, ele fica muito melhor dessa forma, enquanto você preferiu o modo padrão, o que para mim tem grave demais. Você acha que isso se aplica a todos? Ou seja, devemos usar a sua experiência para adaptar as nossas percepções? Por exemplo, para mim, sei que quando você fala que os agudos passam um pouco do ponto, provavelmente vou achar que são ideais para mim. Um grande abraço e espero que não acabe nunca com esse trabalho. Isso impacta muitas vidas na hora de tomar uma decisão de compra. Claro que meu bolso reclama, que bom, cara, eu fico muito feliz. Olha, acho que sim, 100%. Como eu falei até numa outra resposta aqui, tudo que eu posso, a única coisa, né, melhor que eu posso passar para vocês são as minhas opiniões a respeito dos produtos. E você pode ter opiniões diferentes. E eu acho que a riqueza de você acompanhar o trabalho de avaliador é exatamente essa, é você com o tempo. Não é confiar cegamente, porque... pô, eu posso gostar de um negócio e você não, e tá tudo certo, né? Ou vice-versa. Mas é você, com o tempo, conseguir entender como as minhas opiniões se traduzem nas suas, entende? Então, é exatamente o que você falou, acho que é um exemplo perfeito. Tipo, pô, pra mim, no modo Clear, ele é muito agudo. Pra você foi perfeito, então você já sabe que você prefere um som mais agudo que eu. Então, se eu acho que uma coisa tá muito boa, talvez você queira mais agudo. Se eu acho que uma coisa tem muitos agudos, talvez para você seja o ideal, mas é exatamente isso, cara. Grande Gregory tá de volta. Tá longo também, mas ele comentou aqui embaixo sobre ele, cara. Claro que eu lembro de você. E acabou vendo o Rodrigo Esser como um amigo. Maneiro, cara. Acabou conhecendo o Esser por aqui também. Muito legal, cara. E, ó, recentemente adquiri o C-Audio Yumi Ultra com Esser. Sempre achou um baita fone pelo preço. Vi sua review e notei que você não curtiu muito o tuning dele, eu entendo. Os graves são mais para os subs no estilo True Tier X, médios e agudos bem presentes, porém rola um decaimento nos agudos altos. Dou uma equalizadinha, que fone sensacional, porém no Spotify do computador não consegue a mesma equalização, pois as frequências são diferentes. Dito isso, Free DSP da Moondrop seria uma boa para manter a EQ independente de onde eu plugar? Sim, eu acho que pode ser uma boa solução. Assim, o Free DSP não é um produto incrível, inclusive eu tenho aqui, nunca avaliei, porque ele veio com problema, e não só isso, é chato usar. O aplicativo da Moondrop, hoje em dia tá melhor, mas é ruim, tipo, você só tem o filtro peak, então é um pouco chato, mas eu acho que vale sim o risco. Eu acho que como você quer uma equalização, né, que independa da fonte, acho que faz todo sentido que você invista nisso. Outra possibilidade, que é um pouco mais cara, é você ir num amplificador de DAC Bluetooth, cara, que tenha equalização. Por exemplo, o QDelix 5K. Ele é exatamente isso. Ele tem e aí, ele é bem mais competente do que o FreeDSP. É muito mais caro e é um aparelho a mais que você vai ter que levar, que você vai ter que carregar. Não é tão assim, conveniente quanto o cabo, mas eu acho que pode ser uma solução melhor, se essas questões de conveniência e preço não te incomodarem. Se te incomodar, aí eu acho que vale arriscar o FreeDSP sim. Schindler, excelente trabalho como sempre, obrigado. Pergunta para o próximo Q&A. Quando você fala de tonalidade, eu sinto que você trata tecnicalidades e tuning como uma coisa só. É isso mesmo? E não é. As tecnicalidades, elas, na minha opinião, elas são um resultado do tuning. Então, se eu digo que um fone é rápido, se eu digo que um in-ear, tá? Que ele é rápido, que ele é muito transparente, que ele é muito detalhado, tem muita resolução, isso
é uma consequência da resposta em frequência, tá? No in-ear não tem nada ali no desempenho que não venha dela em tese. Então, a gente separa, porque da mesma forma que eu chego e falo que um fone é quente, né? Eu tô falando de um resultado da resposta em frequência. Quando eu falo que ele é muito detalhado, que ele tem muita resolução, algo do tipo, eu também entendo isso como resultado. Só que é quase como se é um grupo de características que eu entendo como tecnicalidade. Caso sim, minha dúvida é, considerando uma linha de tonalidade, como você define que um fone é melhor do que outro? Quais aspectos te fazem gastar $499 em vez de $19 em um fone se ambos são tonalmente iguais? Seriam as tecnicalidades? Forte abraço. Schindler. Deixa eu acabar aqui. É porque, primeiro, eles dificilmente vão ser 100% iguais, tá? Cada um vai ter pequenas diferenças. E essas pequenas diferenças, muitas vezes, são o que vai determinar as tecnicalidades, vamos dizer assim. Então, você pode ter fones... Um exemplo, né? Há pouco tempo, eu testei o Moondrop Meteor, né? Que tem os melhores gráficos que eu já escutei no in-ear até hoje. Existem fones que têm uma curva de graves praticamente igual, mas eu nunca escutei graves que soam como aquilo. Eu até acho que esse fone é um fone que até me faz contestar um pouco essa visão de que tá tudo ali, ainda que em princípio, cientificamente, seja o caso, porque in-ears são dispositivos de fase mínima. Mas assim, mesmo se a gente considerar que é isso mesmo e que não tem a resposta em frequência de estudo, o fato de, primeiro que você não vai achar fones que sejam 100% iguais, segundo que a resposta num sistema de medição vai ser uma, no teu ouvido pode ser outra, porque a anatomia é diferente do sistema, né? Então um fone pode se dar melhor ali do que aqui, ou pode trazer uma resposta frequente, uma resposta diferente, e isso pode ocasionar as diferenças de tecnicalidade. Então é isso, assim, não existe essa situação, a meu ver, né, de você ter um fone que soa exatamente igual ao outro. Até o próprio esquema de equalização, né, que você usaria para corrigir isso, que seria, você já tem ali uma resposta de um fone, você quer equalizar para que ele soe exatamente como o outro. Você não faz isso ao longo de todo o espectro. Você normalmente, assim, acima de, sei lá, 12, 15 kHz, você não mexe, justamente porque a resposta naquela região ela é muito irregular e ela é muito dependente do sistema. Então, você não vai conseguir fazer um ficar igual ao outro. Não vale a pena você gastar tempo ali, né? Seria meio que de ouvido. Porque no teu ouvido vai ser uma resposta diferente. Então, é um pouco isso, tá? Pedro Farias. Teve uma outra sua, né? Maneiro. Tenho a impressão que os in-ears estão cada vez mais se aventurando menos em relação a novos tunings e curvas-alvo. Houve algum in-ear que você recentemente achou bem diferente e que gostou? Cara, de fato, né? Isso tem muito a ver com essa homogeneização do mercado, que é uma coisa que eu falo com alguma regularidade aqui para vocês, porque é justamente o cenário em que você tem as curvas-alvo surgindo, né, como uma métrica muito mais objetiva do que seria um bom som, e as pessoas escolhendo as suas respectivas curvas-alvo, e sonoridades mais esotéricas elas acabam perdendo um pouco de espaço. Elas continuam existindo, principalmente em fones muito sofisticados, o que eu acho que eu entendo, né, e gosto muito desses fones, porque para mim é aquilo, né, quando você chega numa faixa de preço acima de $1.000, normalmente a pessoa já imagino, né, que esteja um pouco mais tempo no hobby, sabe exatamente o que ela quer, e pode ser que seja uma sonoridade muito específica, né? Então, nos fones mais normais, assim, tá mais difícil encontrar essas tonalidades muito diferentes. Eu não lembro de nenhum caso muito recente disso, não. Tem né, que seja um fone que eu ouvi e falei, cara, que tuning diferente e como eu gostei disso. Não tem sido uma coisa tão frequente. O Eiffel Cantor, ele tem algo assim, mas tá aí, né? Não é o meu favorito na faixa de preço. Tem um caso emblemático para mim, foi aquele ICO, acho que é o OH2 ou OH5, é um que é cara pra caramba, que tem um som que objetivamente é uma bosta, mas eu adoro aquele fone, mas já tem muito tempo. Eu acho que recentemente não teve isso não. Cara, teve um da Hybe, o Yacht 2, eu acho que chama. É um fone legal, que eu ouço e eu falo, ele tem um som, mas eu tendo a preferir sonoridades que são mais universais, vamos dizer assim, né? Tipo IF Neutral, tipo uma VDSF, tende a bater mais comigo hoje em dia. É isso, gente. Esse foi o Q&A de hoje. Mandem as perguntas de vocês para o próximo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.